arte cristã primitiva. Antes do cristianismo se tornar a religião predominante na Roma Antiga, muitos seguidores foram perseguidos, mortos e torturados por causa dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vários de seus ritos não eram respeitados e, assim, por sobrevivência, os cristãos eram obrigados a fugir ou se esconder. Mas em meados do século III d.C., o número de cristãos era muito grande e o temor de uma revolta tornou-se iminente, o que fez com que o imperador da época, Constantino, se declarasse cristão e liberasse a realização de cultos e a construção de basílicas. Basílica, construção pública na Roma Antiga, com grande espaço coberto por uma abóbada, teto curvo. As basílicas posteriormente foram utilizadas como igrejas cristãs, lugares de reflexão, catacumbas e igrejas. Para os primeiros cristãos, o rito fúnebre era um dos mais importantes. A crença na ressurreição e na vida no paraíso alteraram o conceito de morte, entendida como uma breve pausa. Para muitos cristãos, a única forma de enterrar seus queridos era nas catacumbas, imensas galerias estreitas com aberturas nas paredes laterais, onde os corpos, enfaixados, eram colocados. Esses corredores eram escavados no subsolo de Roma. Uma das catacumbas mais famosas é a de Priscila, uma mulher fervorosa que deu assistência a muitos cristãos. Sua catacumba está localizada na Via Salária, em Roma, datado entre o século II e III d.C. As catacumbas eram decoradas com pinturas que representavam histórias bíblicas de fé, histórias como a de Moisés, Sansão, os amigos de Daniel na fornalha, Jesus como o bom pastor, etc. Esses eram temas muito comuns. Com a conversão de Constantino, as primeiras basílicas se tornaram belos projetos arquitetônicos. A de maior destaque é a de Santo Apolinare, em Ravenna, na Itália, construída entre 533 e 549 d.C., ao longo do governo de Justiniano, outro imperador romano convertido ao cristianismo. Seu interior é coberto por mosaicos, que são imagens elaboradas com pequenas pedras ou outros objetos, que relatam histórias bíblicas. A música dos primeiros cristãos. Os cristãos primitivos não se reuniam para culto a Deus em locais formais, como sinagogas. Eles faziam suas reuniões em casas particulares, salões simples ou até mesmo em catacumbas ou prisões, por serem muitas vezes perseguidos devido à sua fé. Nesse contexto, a voz humana era o instrumento musical mais usado, geralmente o único. Isso acontece porque os cristãos temiam que o som dos instrumentos chamasse a atenção de seus perseguidores. Assim sendo, os instrumentos musicais ficaram ausentes das igrejas pelo menos nos 2 primeiros séculos da era cristã. A Bíblia menciona diversas vezes que os primeiros cristãos tinham o hábito de cantar hinos e salmos, como Efésios capítulo 5, verso 18 e 19, Colossenses capítulo 3, verso 16. Todos cantavam juntos, em uníssono, melodias inicialmente em estilo hebreu, mas aos poucos foram incorporando características da música grega. Você sabia? O ditado popular, quem canta os seus males espanta, é moderno. Porém, a verdade que ele prega é uma máxima universal e atemporal. O apóstolo Paulo e seu amigo Silas vivenciaram uma das experiências musicais mais célebres entre os primeiros cristãos. Presos em uma cela, com os pés amarrados, feridos por açoites e perseguidos devido à sua fé em Cristo, eles ainda tiveram voz para cantar. E tamanho foi o entusiasmo deles que foram ouvidos pelos outros prisioneiros e pelo carcereiro. Enquanto cantavam, algo inacreditável aconteceu. Veio um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão, abrindo as portas e libertando todos os presos. Esse episódio está relatado no livro de Atos, capítulo 16, do verso 22 ao verso 26.